Vamos meditar nesta noite sobre o seguinte tema: o verdadeiro alvo do cristão. O verdadeiro alvo do cristão. Vamos meditar e ler em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Alguns versículos aqui no 21 e depois leremos o 22, de 1 a 4. Apocalipse 21, versículo 22, 23 e 27. Apocalipse capítulo 21, versículo 22, 23 e 27. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Oremos. Senhor, lemos a tua palavra, o lugar onde o Senhor está, o lugar mais real que existe. Fale em nossos corações, pela tua palavra, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Qual é o verdadeiro alvo do cristão? Qual é a coisa mais real que existe? Em Apocalipse capítulo 21 está escrito que haverá um tempo que o mar já não existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo 2 de Gênesis 1:2, diz que havia trevas na face do abismo. Vemos que Deus criou seres angelicais, querubins, arcanjos, serafins, e houve uma rebelião de Lúcifer, querendo ultrapassar o trono de Deus, e não sabemos a época remota que foi isso. Foi lançado para a terra, no abismo, essa rebelião dos anjos. E houve a primeira tentação no jardim do Éden, e Deus disse a Adão: por que deste ouvido à voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que ordenei que não comesses? Então, diz a Bíblia que Deus amaldiçoou a terra, em Gênesis 3,17. O pecado entrou no mundo, pelo homem, entrou também a maldição da morte. Quando Deus criou o ser humano, criou perfeito, saudável, eterno, ele não conheceria o sofrimento, nem a dor e nem a morte. Mas Adão, no ambiente perfeito do paraíso, foi reprovado na hora da tentação. E aqui em Apocalipse, eu li aqui no versículo 22, capítulo 21,
e nela não vi templo. Por quê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós, quando aceitamos a Cristo, começamos a aprender, ouvindo o Evangelho, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Estamos agora num templo para adoração, mas isso só tem valor se o Espírito Santo habitar nesse templo. E a gente ter todo cuidado possível, todo cuidado é pouco, para não apagar a ação do Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo. Paulo escreve em Romanos 6:12: não reine o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em seus maus desejos. Lembre-se que o seu espírito, a sua alma, habita no seu corpo. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso me faz lembrar quando Jesus começou a expulsar os homens do templo, porque estavam fazendo da casa de Deus casa de venda. Ele expulsou ali, e Jesus saiu do templo e profetizou que haveria a ira de Deus, uma condenação naquele lugar. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O imperador romano destruiu toda a cidade de Jerusalém. Jesus deixou o templo. Nós devemos ter cuidado para que Jesus não deixe esse templo. Jesus deixou o templo e permaneceram ali as práticas religiosas sem Jesus. Ele abandonou o templo. A Bíblia diz em Daniel 12:2: os que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o desprezo eterno. Os homens que desprezarem Deus aqui serão desprezados por Ele na eternidade. A ira de Deus sobe como um cálice até transbordar. E Deus tem um limite para a nossa vida. No livro de Jó, capítulo 14, verso 5, diz que nós não passamos dos dias e meses que Deus determinou para nós. Então, Jesus pregou o arrependimento. Arrependei-vos para entrar no reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui em Apocalipse, por que eu estou lendo essa passagem? Pouco se fala da eternidade. Pouco se fala do céu. Poucos livros se escrevem a respeito do céu. Como será o céu? O céu é real, o céu é um lugar. Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. É um lugar definido. O céu é o lugar dos salvos. Paulo diz em Filipenses, nossa pátria está nos céus. E quando você lê Apocalipse, não é apenas uma literatura clássica, não é apenas uma visão assim. João teve essa visão, foi real. Embora algumas passagens de Apocalipse não se podem interpretar literalmente, mas são partes figurativas e simbólicas. O livro de Apocalipse alimenta o teu espírito, porque o verdadeiro alvo do cristão é ir para aquele lugar real, o único lugar real. A Bíblia diz que vai chegar um dia que o mar já não existe. Isso pode ser um piscar de olhos, no nosso último suspiro. Temos que viver em arrependimento e em fé constante. Aleluia! Para chegar lá, viver em arrependimento e fé constante.
E naquele lugar não entrará nada que contamine. Versículo 27. Não entrará nada nela, coisa alguma que contamine. Quem lembra de alguém que decidiu no coração não se contaminar? José do Egito, em Gênesis 39, fugiu da tentação. Vasti, a mulher do rei Assuero, não quis se exibir diante dos incrédulos, mostrando a sua nudez, resistiu e foi rejeitada. Daniel 1:8, e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com o manjar e com o vinho que o rei bebia. A Bíblia diz: ninguém seja fornicário, impuro, como Esaú, que por um prato de lentilha negociou com Jacó a primogenitura, a herança, o céu, o paraíso. Então, não entrará nela coisa alguma que contamine. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com o vinho que o rei bebia. Todos nós temos que ter isso no coração, não se contaminar. Até com aquilo que ouvimos, com aquilo que pensamos, aquilo que podemos ver e não é do agrado de Deus. Não entrará coisa que cometa abominação e mentira. Estamos vivendo no mundo de sistema de mentira. Satanás é o pai da mentira. E todo aquele que ama a mentira será lançado fora. Mas herdarão só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Então, João teve uma visão e mostrou-me o rio puro. Eu estava mentalizando essa passagem, o mais que pude, esse rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Não dá para nós imaginar, mas isso aqui é para a gente ler, meditar, pensar e desejar, porque isso pode acontecer num piscar de olhos em nossa vida. Versículo 3, ali nunca mais haverá maldição contra alguém, porque Deus tinha dito por causa do homem: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por causa do homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado veio à morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas João aqui escreve: ali não haverá mais maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos os servirão. É importante que nós não entendamos isso, que no céu é um lugar de muita atividade, é um trabalho. Esse lugar é um lugar pelo qual, é o motivo pelo qual nós nascemos. Você não nasceu para se perder, mas nós nascemos para adquirirmos a salvação em Jesus Cristo. E adquirir a salvação depende de uma escolha, de uma decisão ao qual fizemos há muito tempo atrás, e temos que estar sempre examinando a si mesmo para não perder a renovação e a graça. Porque existe muita pressão externa do mundo e pressão interna da carne. O salmista Davi, no Salmo 71, versículo 6, leiam comigo. Salmo 71, versículo 6. Olha o motivo pelo qual nós nascemos, estamos na terra. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Por isso, o meu louvor será para ti constantemente. Versículo 14. Versículo
71:6. Não, esse aqui mesmo. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. A Bíblia fala nos Salmos que os louvores são eternos, né? Desde quando reconhecemos a Jesus, Ele nos deu um novo louvor, um novo cântico, né? Tirou o nosso pé de um charco de lodo, da lama do pecado, colocou um novo cântico em nossa boca. Um hino ao nosso Deus. Aleluia. Já parou para pensar? O pior fato que existe a alguém é Deus abandoná-lo para sempre. Como diz Daniel, o desprezo eterno. Por isso que devemos levar sempre o Evangelho a sério. E sempre servir o Senhor com alegria. Não permitir que o diabo roube essa alegria do crente. Porque nenhum problema, nenhuma dificuldade, ou até enfermidade, rouba a alegria do crente. Mas o alvo de Satanás é estar em derredor para você descer um plano inferior como ele desceu. Pecar contra Deus. Pecar conscientemente contra Deus. Isso faz com que o homem abra mão do Evangelho. Jogue tudo na lata do lixo. Perca tudo, como perdeu Esaú, por um prazer momentâneo. A Bíblia diz: ninguém, a palavra ninguém, seja impuro como Esaú. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, tem uma escritura que diz assim: nunca haja em vós um coração infiel para se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, para que nenhum de nós nos endureça pelo engano do pecado. Veja aqui o valor de congregar. Congregando, você está escutando a palavra, louvor, palavra, louvor, palavra, louvor, palavra, louvor, está se edificando e Deus preparando o seu coração. Deus sondando o seu coração, preparando, despertando, motivando, através do louvor, da oração, da palavra. Porque, diz a Bíblia, nunca, escreva bem essa palavra, nunca haja em nós um coração mau. Mas peraí, Jesus diz que o homem é mau. Se vocês, sendo mau, sabem dar presente aos vossos filhos, quanto mais vosso Deus, que é bom, dará o Espírito Santo a quem pede. Mas a Bíblia também fala do homem bom. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. É por isso que você, lendo a Bíblia, ali está o bom tesouro. Escutando o mestre na palavra, citando a palavra, ali está o seu tesouro que lhe faz ser um homem bom. O homem bom, ele escapa do pecado, mas o pecador fica preso no pecado. O homem que é bom diante de Deus, escapa. Mas quem não for bom diante de Deus, fica preso. Isso está na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler essa passagem? O que nos torna bom é a palavra de Deus. Fomos justificados pela fé. E o Espírito Santo, o bom Espírito Santo, habita em nosso coração e faz o crente ser bom. Aleluia. Eclesiastes 7, 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Me chamou a atenção essa passagem: quem for bom diante de Deus.
É a passagem da árvore com seus frutos. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. É por isso que o crente não pode dar abertura à mentalidade da carne. Porque se ele der abertura, vai entrando no seu depósito coisas más. E você pode falar coisas más. Mas o homem bom, que é o cristão, que foi justificado pela fé, do seu bom tesouro tira o bem. Essa passagem está, se os irmãos quiserem anotar, está em Mateus, capítulo 12, de 33 a 35. Mas vamos voltar aqui a Apocalipse, no capítulo 22. João viu uma água pura, brilhante como cristal. Você não deseja isso? E mostrou-me o rio puro da água da vida. Nós costumamos dizer, ensinar que Jesus é a água da vida, né? Ele disse para a mulher samaritana, né? Ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus e tu soubesses quem te pede água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. O Espírito Santo, irmão, é uma água viva. É por isso que o ser humano não pode crer em Jesus de qualquer jeito. Jesus falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim de qualquer jeito, é assim? Não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então o crente, quando tem um pouquinho de desejo de orar, é essa água viva que você ainda tem. Você ainda tem um pouquinho de desejo de vir no culto, é a água que está correndo. A água corrente. No Salmo 104, tem um versículo que diz que Deus faz rebentar nos vales nascente que corre pelas montanhas para alimentar os animais, para dar de beber às cabras monteses. Salmo 104, 10. Deus vai arrebentar nascente na igreja. Você chega seco, você chega sem inspiração, você chega carregado na igreja, e aqui tem águas correntes, corre para todo lado, mas cadê? Você está escutando a palavra de Deus, que não é uma água parada, é uma água que corre, e a água que corre, ela suja ou limpa? Limpa, né? A água vai correndo. O Salmo 36 fala isso. E fará beber das correntes das suas delícias. Aleluia. E comerão da gordura que há na sua casa. Salmo 36, 7 e 8. Então João viu o rio puro da água da vida, claro como cristal, e que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Eu tentei mentalizar isso aqui, irmão. Parecia que eu ia ser arrebatado. Fiquei pensando e desejando isso. Meu Deus do céu. Apocalipse, muita gente diz que é ficção, que é muita alegoria, que é tudo. Não, isso aqui é real. É a única coisa real. E o tema da mensagem que estamos estudando. Qual o verdadeiro alvo seu, do cristão? É ir para esse lugar. Nada mais aqui importa. Um pregador inglês, Stanley Jones, ele foi pregar na Índia, levar o evangelho numa universidade na Índia. E quando ele acabou de pregar sobre céu e inferno, e se sentou, o diretor da faculdade da Índia se levantou e disse assim: prezados alunos, falando no indiano, né? Se o que esse homem falou não é verdade, não importa. Mas se o que esse homem ensinou sobre céu e inferno existe, nada mais na nossa vida importa, senão ir para esse céu que esse homem falou. Aconteceu isso. Stanley Jones foi um missionário inglês na Índia, um grande escritor de livros, um homem consagrado.
no século passado, se não me falha a memória. Nada mais importa, irmão, apenas ir para o céu. Porque na ótica de Deus é assim, nós temos que ter a visão de Deus. Irmão, eu fico pensando, o que é 90 anos, que poucos chegam lá, né? 85. O que é isso comparado à perdição eterna? Olha que Jesus deixou o templo. Deixou o templo. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E Deus os enviou profetas, sábios e escribas. A uns matarão e a outros crucificarão. A vossa casa vai ficar deserta. E Jesus saiu do templo para nunca mais voltar. No ano 70 se cumpriu a profecia. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O imperador romano invadiu ali e destruiu tudo. E eles continuaram nas suas práticas religiosas sem Jesus. Que Deus nos livre de ter uma religião sem Jesus, né? Que Deus nos livre de perder o céu de vista. Que Deus nos livre de não pensar no céu. Pensou no céu hoje? A Bíblia fala em Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, e não apenas nas coisas que são da terra. Sabe como mortificar o pecado, crucificar o pecado? É ter a mente de Cristo. Metanoia, mudança de mente. O que é arrependimento? É a mudança da mente carnal para a mente espiritual. Mas entra a batalha, depois que você recebe de Deus, do Espírito Santo, a mente nova, o coração novo, a mente espiritual, há uma batalha. Porque ainda está conosco, infelizmente, a natureza. Ela está abafada. Tem que estar, não está, irmão? Nossa natureza adâmica, nossa natureza antiga, tem que estar abafada e tem que sobressair as novas coisas de Deus, né? Eis que farei tudo novo. Mas não somos perfeitos, nem Paulo era. Paulo fala em Filipenses 3:13, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual o verdadeiro alvo do crente? É ganhar 20 milhões de dólares para viver 10 anos. Não vale a pena. Que mensagem daríamos para um milionário, né, que tem poucos tempos de vida, né? Não é que o crente não deve ter alguma ambição de melhorar de vida social, ajudar a família, isso faz parte da vida, né? Mas festas, comida, bebida, passatempos, prazeres, diversão, ocupações várias, faz com que a pessoa esqueça que tem uma alma e que precisa cuidar da alma. E o apóstolo Pedro fala: abstenhai-vos das concupiscências da carne, que combate contra a alma. Um dia desse eu estava com a Marina meditando onde o meu pai está. A Marina falou assim: eu não gosto de meditar nisso. Não, Marina, vou abrir aqui Apocalipse. O pai está no vigor eterno. O pai está num estágio que nós nem sabemos. As maravilhas e maravilhas e maravilhas e maravilhas, que não dá para contar. Salmo 40, verso 5, está escrito isso. Maravilhas tais que não se podem contar. Deus fez coisas grandiosas que não se pode contar. Jó, capítulo 5, versículo 9. Deus faz grandes coisas que não se pode contar. Aleluia. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, né? Naquela transfiguração, quando Jesus mostrou para Pedro, né? Viu ali Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés
representando a lei. E quem estava lá? O Filho de Deus. Aleluia. Conversando com eles. Mais vivos do que nunca na presença de Deus. Então surge uma pergunta nessa mensagem. Qual é o melhor lugar para você estar? É na Europa ou nos Estados Unidos? O melhor lugar é o lugar forte. Tu és o meu lugar forte. Salmo 18, verso 2. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha salvação. Tu és o meu escudo. Tu és o meu alto refúgio. Salmo 18, verso 2, tem 9 características que Deus é. Uma das características, tu és o lugar forte. Aqui agora as águas estão correndo e você está se sentindo mais forte. Aleluia! Você está se sentindo mais forte. Por quê? Aqui é o lugar forte. Irmão, se você tiver pouco desejo de orar, fica com esse salmo. Eu vou para o meu cantinho, que nem dizia o saudoso pastor Natanael. Cada um no seu cantinho. Vá para o seu cantinho de oração, que ali é o lugar forte. O homem que ora, ele resiste. Tem um corinho que diz assim: o crente em oração, ele resiste mais. O crente em oração está gozando a paz. O crente em oração, ele se satisfaz. O crente em oração, ele recebe mais. O crente em oração, ele se satisfaz. O crente em oração está gozando a paz. O crente em oração, ele se satisfaz. O crente em oração, ele realiza mais. E no jardim da oração, que é o Getsemane, um dia vamos estar nesse lugar. Não por mérito, né? Tem pessoas que se vangloriam. Eu não sou que nem aqueles judeus cruéis, malditos que crucificaram Jesus. Tem pessoas que dizem assim e se gabam. Eu sou melhor que esse, sou melhor que aquele. Está lembrado do fariseu? A oração do fariseu? Eu não sou que nem aquele adúltero. Eu sou fiel à minha esposa. Eu não sou que nem aquele beberrão. Eu não bebo bebida forte. Eu não sou que nem aquele, que nem aquela. Ele foi justificado? Não. Por causa da autossuficiência, orgulho. Mas o publicano só bateu no peito, não quis nem olhar para cima. Tem misericórdia de mim, pecador. Foi justificado. Então, diante de Deus, somos todos iguais. Todos iguais. Precisamos uns dos outros, né? Orar uns pelos outros, para que a palavra de Deus seja a nossa maior alegria. Podemos desfrutar dessa vida, sim, mas lembre-se, se você tem verdadeiramente Jesus, você tem a vida eterna. Ou tem vida ou não tem, porque a vida é eterna. Primeiro tem que ter a vida, e ela é eterna. Quem é a vida? Jesus. E o testemunho é este, 1 João 5,11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Agora, lá em João 3,36, finalizando, olha que tem que ter cuidado com o pensamento de rebelião, né? Lá em João, no capítulo 3, aquele longo discurso com Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tem uma versão que diz assim: mas aquele que permanece rebelde contra o Filho. Eu não sei dizer agora que versão que é, mas eu já li. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não tem a vida. Então, a vida
ela não foi criada. A vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus eterno. Eu sou o princípio e o fim. E Ele, na sua bondade, no seu poder, Ele quis criar. Ele poderia não criar nada, né, irmãos? Nem os anjos, nem o universo, nem o homem. Mas Apocalipse 4:11, tudo foi criado pela sua vontade. Deus tem vontade. E se a nossa vontade concordar com a dele, nós estamos no caminho, né? Deus falou para Abraão, eu sei que Abraão há de ordenar a seus filhos que guardem o caminho do Senhor. Então, quem faz a vontade de Deus, está no caminho do Senhor. Apocalipse 4:11, terminando. Apocalipse 4:11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Então Deus quis criar, Ele nos criou. Uma vez uma pessoa me disse na rua, no evangelismo, não pedi para nascer, quem mandou Ele me criar? Que mentalidade, né? Eu não pedi para nascer, como é que eu vou para o inferno, se eu rejeitar Cristo? E como é que eu vou para o céu se eu aceitar Cristo, se eu não pedir para nascer? Olha, você vê a ignorância, né, das pessoas que ainda não foram iluminadas pela verdade. Então, nós vamos um dia ver o rio puro da água da vida, né? Brilhante como cristal, saindo do trono e do Cordeiro. Ali não tem sol, não tem lua. Ali as portas não se fecham de dia, porque não tem ladrão. Ali as portas não se fecharão de noite, porque não tem noite. É o dia eterno da salvação, a nova Jerusalém. Queridos irmãos, posso fazer uma leitura mais apurada desse capítulo 21 e 22 do Apocalipse e se alimentar dessas palavras, porque isso enche o nosso coração de expectativa, né? Isso enche o nosso coração de esperança. Cada livro da Bíblia é um livro de esperança. Qualquer livro que você lê enche o teu coração de esperança, né? Esperança na volta de Jesus, esperança que, se tombarmos, se essa casa se desfizer, como diz a Bíblia, temos de Deus um edifício não feito por mãos de homens, mas pela mão de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, pouco se lê Apocalipse, temos ouvido mensagens nesse livro, mas pouco lemos do que está reservado para aquele que te ama. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida aqueles que te amam. Ó Jesus, com toda a nossa imperfeição, fraqueza e falha, nos ajuda a valorizar a tua tão grande salvação. Está pensando sempre no teu infinito sacrifício por nossos pecados. E não permite que ninguém daqui, ou sua família, seus familiares, que estão na fé, nunca percam a fé, nunca se afastem da comunhão. Senhor, opere em nossos corações agora, Senhor, mais temor, mais sabedoria, mais alegria, mais ânimo, mais vigor espiritual, que possamos, Senhor, cuidar de nós mesmos, como diz Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina. Manifesta, Senhor, a tua doutrina a muitos que ignoram o teu caminho. Fica conosco nessa noite. Aceita, Senhor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém.